Sabedoria e Negócios. Meu nome é Vanderlei Queiroz e hoje estaremos fazendo uma transmissão ao vivo para falar sobre as chaves de leitura na obra O Grito da Alma no Abismo da Carne, de minha autoria, que está sendo lançada a segunda edição agora em 2020, cuja primeira edição foi lançada em 2010. Nessa edição, a editora é a editora Autografia. E no último dia 21, agora sábado, 21 de novembro de 2020, eu fiz uma palestra na cafeteria Brazilian Coffee, que nos cedeu o espaço para realizarmos essa palestra, para a divulgação do livro lá. Agradeço muito ao pessoal da Brazilian Coffee, muito obrigado. E foi um sucesso, o pessoal gostou muito da palestra. Nós falamos sobre o existencialismo como pano de fundo da obra. E hoje aqui nós vamos falar sobre as chaves de leitura, mas pontos importantes e convergentes que estarão sendo tratados aqui foram tratados na palestra, porque na verdade, para que você possa entender a proposta desta obra, você tem que entender esse pano de fundo que é a escola filosófica existencialista, da onde eu tirei inspiração para criar a obra. Então, a obra não é um tratado existencialista e nem pretende ser mais uma obra tratando sobre o existencialismo, mas é um trabalho fictício, um trabalho que discorre a respeito de um conto cujo protagonista é a alma humana e faz uma viagem para conversar com os atributos do ser, um diálogo que acontece entre a alma e esses atributos, de uma forma em que ela começa então a vasculhar, a prescrutar, a buscar o verdadeiro propósito da sua existência. Então, o existencialismo entra a respeito desse projeto de busca de propósito, do conceito de liberdade, de um sentido para a vida. O existencialismo nasce enquanto corrente filosófica para isso. Então, para que a gente possa compreender a obra, primeiro eu vou fazer um pequeno preâmbulo sobre o existencialismo, mas é importante que vocês pesquisem o existencialismo no Google, na internet, no YouTube, para vocês entenderem como foi estruturada essa corrente de pensamento a partir do século XIX para cá, e entender também chaves que são os personagens que vão dialogando com a alma humana. Então a obra, ela é uma poesia única, e é uma viagem, um conto, uma sequência de diálogos, onde a alma humana ela vai buscando compreender esse propósito do porquê existir. Então, vamos lá. Para que a gente possa compreender a obra, o Grito da Alma no Abismo da Carne, nós temos que desenvolver esse sentimento do pensamento existencialista, ok? Então, como nasce o existencialismo? O existencialismo nasce com os dois grandes filósofos, que são, na verdade, pré-existencialistas. Eles existem no século XIX, e um que é Søren Kierkegaard, ele vai tentar entender essa questão do propósito da existência e vai justificá-la pelo conceito religioso, onde Deus ele passa a ser esse propósito. E Nietzsche, ele vai entender esse propósito como esse potencial humano, né, de não se submeter a uma moral que o enfraquece, mas de ele ter uma capacidade plena de ser o que ele é. Então esse seria o propósito do homem. Só que mais tarde, no século XX, é que Sartre, Camus e tantos outros escritores e pensadores com esse veio existencialista vão criar novos conceitos de poder compreender a falta de sentido da existência humana e de que o propósito deve partir do próprio indivíduo, do próprio ser. Ou seja, você não é para existir, mas você existe para ser. E que a vida é um completo absurdo. E diante desse absurdo, você tem que implementar o seu propósito. E não esperar que esse propósito seja desenhado para você. Então, resumidamente, o existencialismo vai discutir essas coisas, ok? E no Grito da Alma do Abismo da Carne, eu então começo a discutir esses conceitos a partir dos diálogos da alma humana com os atributos do ser, com esses personagens. Então, vamos lá. Para que a gente possa pautar a leitura, e a partir dessa leitura a gente começar a internalizar esses conceitos e começar a refletir sobre eles,
eu vou fazer uma pequena leitura aqui da introdução do livro, onde eu já começo abrindo a obra na reflexão sobre a liberdade, em que eu digo o seguinte, na introdução: belos são os gritos da verdade, triste é a tirania insólita de uma razão construtora de servos, e servos são todos os olhos desprovidos da liberdade. Loucos são os dominadores, e ainda mais loucos tornam-se os seus aliados. E quando a tua vontade busca o domínio, então a tua liberdade falece. Então esse aqui é um pequeno trecho da introdução em que eu trato sobre a questão da liberdade humana, quando ela se perde ao partir do momento em que você tenta subjugar a liberdade do outro, você tenta ser senhor da liberdade em um contexto que independe da tua vontade. Então a liberdade tem que partir de você, para você e com você. Então, o Grito da Alma no Abismo da Carne já começa a abrir a obra, fazendo o leitor refletir sobre o conceito da liberdade. Então, prosseguindo com a obra, a gente vai descortinar alguns elementos importantes de chaves de leitura. Primeiro, o conceito de alma. Então, a alma, ela não tem um sentido religioso. Então, você tem que se desapegar desse conceito religioso quando você olha para a personagem alma do livro. Porque a alma, nesse sentido, ela não possui um conceito. A alma pode ser a própria vida. Ok? Essa estrutura que a gente percebe em nós, enquanto vivos, certo? O corpo, ele é o campo, ele é o soma, ele é a concentração desses atributos. Então, o nosso corpo, ele tem uma função por excelência, ele tem uma correspondência significativa e muito linda, em que os sistemas que o compõem se comportam de forma viver em função do outro, para que todos, independentemente, funcionem bem e façam com que a totalidade do corpo também funcione. E dentro do corpo, não somente os sistemas orgânicos têm essa funcionalidade, como também os sistemas psicológicos, emocionais do homem. Então a gente tem que entender o corpo como esse atributo que concebe todo um projeto de estruturação da existência humana. Não só humana, como também dos outros seres que detêm corpo. Ok? E Deus é um outro conceito importante que será sempre confrontado pelo atributo da razão. Porque nós podemos entender o seguinte: quando vamos discutir a religiosidade, que não é o campo desse livro não fala de religião, mas ele coloca Deus como uma das personagens para que ele possa estar sendo refletido enquanto absoluto. Então não é um Deus personificado, transcendente, aquele Deus que representa os aspectos e anseios de um determinado grupo social, antropologicamente falando, mas Deus enquanto absoluto, esse incompreensível, mas que ele é desenhado pela consciência humana e é confrontado pela razão, enquanto essa personalidade divina, ela vai de encontro ou contra os projetos humanos que estão além do bem e do mal, como o pré-existencialista Nietzsche muitas das vezes preconizava. Então, é um Deus do absoluto. Nós temos que começar, então, a fazer uma reflexão, passarmos além do Deus concebido por uma cultura, ok? Então, é aí que a razão começa a contrapor esse Deus transcendente, criado por um determinado aspecto da consciência e da memória histórica, cultural em que o corpo, que o indivíduo está inserido. Beleza? E a consciência, né, como modelo de programação do ser. Então nós somos conscientes e nós temos uma consciência que está sempre nos vigiando, nos apontando como devemos agir, porque nós aprendemos conceitos e propostas que são aceitas ou não na sociedade, são aceitas ou não por nós próprios, mas que no nosso âmago nós sabemos
o que é o certo, o que é o errado, e essa consciência ou ela nos condena ou ela nos liberta, ok? Do próprio ato em si. A razão, que é o ponto crucial da percepção humana diante daquilo que ela vê e que ela passa a aprender a interpretar. Então, razão vem de ratione, de racionar. Você raciona a realidade, você concebe aspectos dessa realidade e a partir daí você passa a fazer um pré ou até mesmo um julgamento pleno da realidade que você vive. Então, todos os homens possuem esse atributo da razão. A memória, né? Sem a qual não há experiência. E a memória é o que nos dá a capacidade de termos uma experiência e inteligência, a capacidade de interligação daquilo que nós vivemos e experienciamos com o mundo e fazer disso um processo de aprendizagem, né, para a própria existência ou para a construção do ser. A morte, que no livro vocês vão perceber que ela é desenhada, ela é mostrada como uma personagem infantil, uma criança inocente que constrói e destrói o mundo continuamente. Então a morte não seria o mal em si, mas uma criança que brinca de construir os universos e a vida e, enfim, a morte está aí, ninguém escapa dela e ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer instante, mas está acontecendo exatamente aqui e agora, dentro do nosso corpo, em torno de nós, na natureza. Então a morte aqui ela é concebida como um atributo de construção e reconstrução do mundo fenomênico, como nós o percebemos. O ego, que é esse eu da experiência, esse eu que eu construo, esse eu que eu aloco diante da realidade e que vou engessando-o de acordo com as experiências que eu vou remetendo à memória, a experiência que eu vou racionalizando ao longo da minha experiência de vida. As monções, as emoções humanas, né, o ódio, a raiva, o amor, as esperanças, as alegrias, isso tudo também são fatores elementares da construção do ser enquanto existente. Então, essas emoções também vão impactar na memória e, inclusive, principalmente na própria consciência. O homem em si, que é essa arquitetura na qual se estabelece todos os elementos da existência humana. Então, o homem, mulher, homem aqui no contexto de ser humano, não fazendo nenhum tipo de referência machista, não é isso, mas o homem enquanto ser humano, na sua completude, na sua dimensão maior, em que ele tem, inclusive, a capacidade de raciocinar e de ter a interligação com todos os fenômenos do mundo, aquilo que nós chamamos de inteligência. Então, podemos, a partir do entendimento de cada um das personagens, com o pano de fundo do pensamento existencialista, nós então podemos fazer uma leitura do grito da alma no abismo da carne na sua maior amplitude, numa exploração mais produtiva da sua leitura para fazer essa reflexão. Então estamos falando de liberdade, estamos falando de propósito, de existência, estamos falando dos conflitos do homem em si, enquanto ele se constrói enquanto ser dentro da sua existência, desse parco pequeno e curto espaço de tempo, chamado existência do nosso nascimento até a nossa morte. E isso acontece em um ciclo cada vez mais amplo com todos os seres que existem na natureza. E vou fazer aqui algumas leituras para fechar o vídeo, onde eu vou mostrar aqui na página 91 um diálogo entre a alma, o homem, né, e o corpo, certo? E a própria consciência, criando esse dinamismo para vocês possam ter uma ideia de como é que funciona a obra ao longo da leitura. Então a consciência, ela se manifesta e diz no meio do diálogo dessa viagem da alma, né? Homem, precisas de um Deus ou perderás a alma.
que te grita perdida no interior do corpo. Hás de sacrificar teu corpo com trabalho e suor, dar ao corpo os excessos que ele te pedir. Sou eu quem haverá de julgar para ti o certo ou o errado. Quem diz isso é a consciência. Deves proteger-te ou sofrerás no mundo. Ganha para ti o acúmulo de tudo que possa dar-te segurança. Cria moeda para medir teus valores e entrega-te como serviçal a quem quer dominar o poder. Ame o poder e sirva o bem, ou eu te julgarei como mau servidor. Então a alma grita nesse momento e diz, não! O homem responde, que é esse conjunto, essa soma dos atributos, incluindo o corpo. Mas se não ouvir a voz da consciência, pecarei contra Deus. Isso o homem remetendo à alma. E a alma diz, não caia de novo neste erro. A alma dizendo ao homem, não há limites entre ti e o universo. Extirpa esta farpa de tua mente. Não há pecado maior que entregar-te à infelicidade. Não há Deus que governe sobre o trono de pecados. Vamos, homem, olhe o universo e enxerga-me. Enxergando-me, enxergarás a ti mesmo. Então o homem, olhando para o universo, ele se enxerga. E o corpo diz o seguinte, no meio desse diálogo, homem, desça ao meu mundo, ao meu corpo. Homem, desça ao corpo. Não suba ao universo, desça a essa unidade de tudo. Satisfaça-me e mergulhe-me profundo. Tenho muitos prazeres a dar-te. Não mensure nada que de mim possa separar-te. Bem, aqui nós podemos ver como a alma ela fica num conflito enorme entre a própria existência do corpo, como a consciência se posiciona diante dessa sua existência, como o homem ele percebe tudo isso. Então há um grande conflito nesse meio diálogo em que a alma ela está envolvida, mas ainda assim ela consiste em perseguir essa sua essência. Então, na página 92, há uma descrição. Aqui já não é um diálogo, é a descrição do ocorrido, do que está acontecendo nesse enredo, nesse conto. O homem olhou para o céu, com as mãos dissipou as nuvens, tirou as nuvens que estavam à frente dos seus olhos, e tocando os próprios olhos, limpou-os. Viu no céu o reflexo da própria imagem. Era dia, e o sol a pino brilhava. Azul celeste, como espelho refletia sua face. O homem viu que em si havia sabedoria e a amou. Então, nesse saber, o homem consegue filtrar a alma, toda a experiência que ele detém pelos seus sentidos, pela sua capacidade de perceber o mundo. Nós temos as formas de conhecimento, que é a ciência, a teologia, a filosofia, o mito, a própria percepção do senso comum. Então o homem ele toca tudo isso e filtra a alma. E aqui então, para finalizar, o livro discorre sobre essa busca da alma ao seu propósito. Que a alma quer buscar esse propósito, que é o pano de fundo existencialista da obra. Então encerro da seguinte forma: minha vida, minha alma, vejam vocês que eu coloco vida e alma em um sentido de igualdade. Minha verdadeira luz, no amor, somente no amor, vejo o infinito de possibilidades de ser, de fazer, de existir. Nada é impossível ao amor, porque para quem ama, existem milagres. Quem ama ouve a voz da alma.
mesmo de dentro do abismo cético da carne. Então vejam, amigos, que a obra ela leva o leitor a refletir sobre a sua existência. E ainda coloco essa correspondência entre alma e vida, sendo iguais, a mesma coisa, possivelmente, e onde o amor seria o propósito maior que dá significado à existência. Lá em Søren Kierkegaard, quando ele atribui a Deus, né, e essa esperança em Deus como o verdadeiro propósito, em Nietzsche, eu estou falando dos dois pré-existencialistas, tá? Ele coloca esse atributo da potência humana, da vontade humana e pura, seguindo seus instintos e sua vontade de poder. Nós podemos ver que o amor, ele acaba concebendo ambas as estruturas desse pensar pré-existencialista. Então, quando você ama verdadeiramente algo, e esse amor sendo verdadeiro, e é um amor que transcende completamente o romantismo, porque não é o amor do romance, não é o amor do romântico, não é o amor cinematográfico, mas é o amor daquela pureza que parte do ser, mas enquanto existindo, ele percebe quando o mundo ele é um absurdo, como diria Camus, mas o que ele ama dentro de todo esse absurdo? Então ele enfrenta esse absurdo a partir daquilo que ele dá valor verdadeiro nisso tudo. Ainda que tudo seja um verdadeiro abismo, mas ainda assim ele tem um propósito maior a perseguir, o que daria de fato uma proposta, um propósito à sua existência. Bem, gente, aí está o livro, O Grito da Alma no Abismo da Carne. Para quem quiser adquirir o livro e depois vir aqui comigo, bater um papo, a gente pode fazer depois algumas lives para poder discutir os projetos do livro, outros aspectos do livro, de acordo com a sua percepção, porque o livro ele não leva o leitor a conceber nada, a aceitar nada, até porque o livro não é um livro de filosofia em si, né? Não é também um livro religioso, ele é um livro de reflexão filosófica, é um trabalho artístico, é uma poesia única, é um conto, né? Então você está livre para você chegar à sua conclusão de acordo com o que você percebeu na obra. Então, querendo adquirir a obra, ela está à venda na Livraria da Travessa, pelo site da livraria. Eu vou colocar a descrição do link ligado diretamente à compra do livro aqui na descrição do vídeo e também pelo próprio site da editora, ok? Que é a editora Autografia. Você também pode adquirir por lá e tem os custos de envio, claro. E para aqueles que quiserem um livro autografado, podem encomendar comigo e eu estarei endereçando o livro a vocês, que eu tenho parte do livro comigo, que eu estou fazendo a venda diretamente ao leitor, autografando a obra, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção, por estarem vendo esse vídeo, por estarem conhecendo a obra e espero que gostem, para aqueles que forem ler. É uma obra realmente que requer uma reflexão, não é uma obra para você ler como se fossem poesias, não é isso. O livro é uma única só poesia e é uma saga, um conto e uma viagem feita pela alma em que ela vai estar descortinando todo o aspecto aí da busca do propósito da existência humana, ok? Gente, muito obrigado pela atenção, tudo de bom para todos e sucesso. Valeu!